Hoje em dia, cada vez mais as informações vão sendo mais monitoradas pela CVM e pela Bolsa de Valores para evitar esses tipos de crimes. De vez em quando assistimos a alguns escândalos na televisão sobre esses tipos de fatos que acontecem infelizmente, mas a proporção que eles acontecem é bem menor do que no passado. Hoje em dia, quando você tenta manipular um ativo, ou seja, você tenta fazer com que uma determinada ação suba ou desça de acordo com o volume financeiro que você está aportando, como a gente vê em alguns filmes também na televisão, a CVM e a Bolsa elas têm um controle online disso aí, devido que determinado ativo ele tem uma média de negociações padrões, ou seja, mais ou menos ela tem um volume X no dia. Qualquer determinado dia que esse volume venha a oscilar demais, o computador vai fazer o cruzamento dessas informações, saber quem está comprando, quem está vendendo, por que está comprando, por que está vendendo, se está comprando dele mesmo, se ele tiver contas em corretoras diferentes, e fazer esse cruzamento. Então, a tecnologia da informação ajuda demais nessa prevenção. Fiquem tranquilos que cada vez mais isto está sendo monitorado. Lembrando que no dia 18 e 19 de dezembro, nós temos nosso curso Aprenda a Investir em Bolsa de Valores da WB Investimentos. Informações, wbinvestimentos.com.br ou 9985-4224. Obrigado. Lições da Bolsa de Valores com a WB Investimentos. Você fica agora com o quadro Lições da Bolsa de Valores. Danilo Araújo, o que vamos aprender hoje? Lições da Bolsa de Valores com a WB Investimentos. Olá pessoal, hoje vamos falar do subprime americano, que foi a crise de 2008, que vem se alastrando até os dias de hoje, e que foi a maior crise desde o grande crash de 1929. Em resumo, e usando palavras de fácil percepção por vocês, podemos explicar que a crise basicamente foi os bancos americanos, os grandes bancos americanos, emprestando dinheiro à população americana que não podia arcar com esses pagamentos, ou seja, financiavam imóveis para esse pessoal. Então a procura de imóveis cresceu bastante. Com a procura de imóveis crescendo bastante, os preços começaram a subir demais dos imóveis, ou seja, uma bolha, chamamos disso de bolha especulativa. Então, os clientes dos bancos passaram a não honrar os seus compromissos mensalmente das parcelas do financiamento. Com isso, os bancos passaram a tomar os imóveis que tinham como garantia do financiamento e colocavam para vender. E com a grande oferta de vendas de imóveis, agora no sentido contrário de antes, começou o preço dos imóveis a cair, porque a oferta de venda era demais. Com isso, os bancos tiveram prejuízos enormes, bilionários, com a quebra de muitos. E o governo americano salvou outros, porque se não salvasse, o prejuízo era maior. Com isso, chamamos a crise do crédito, faltou dinheiro no mercado. Muitos investidores estrangeiros que investiam no Brasil passaram a vender suas ações, ou seja, resgatar. E quando eles começam a vender as ações caem de preço, como vimos em outro quadro sobre a formação desses preços. Então, isso basicamente foi a crise americana, e que com a ajuda do governo, a economia está sendo estimulada e estamos torcendo aí para uma recuperação cada vez mais veloz. Fico por aqui também lhe convidando para o nosso curso sobre Bolsa de Valores da WB Investimentos. O próximo acontecerá nos dias 18 e 19 de dezembro. Inscrições wbinvestimentos.com.br ou pelo celular 9985-4224. Obrigado. Lições da Bolsa de Valores com a WB Investimentos. Você fica agora com o quadro Lições da Bolsa de Valores. Danilo Araújo, qual é a lição de hoje? Lições da Bolsa de Valores com a WB Investimentos. Olá pessoal, no quadro de hoje nós iremos falar sobre split implit, desdobramento ou grupamento de ações. O que significa isso? Muitas pessoas, por não terem essa informação, apenas olham o preço da ação em determinada data e olham uma determinada data futura e veem se houve lucro ou não, o que é errado. Um cliente recentemente me ligou e falou: Danilo, eu não vou investir na bolsa. Há X anos atrás a ação da Petrobras estava Y e hoje está menor do que antes. Aí eu expliquei: amigo, existe uma coisa chamada split e implit. No split, que é o desdobramento, quando a ação atinge um determinado valor que é considerado alto demais, ou seja, a ação está muito cara, a empresa pode optar por fazer esse split, esse desdobramento. A ação perde valor, um exemplo, a ação estava R$100, passa a valer R$50. Quem tinha uma ação passa a ter duas ações, ou seja, o seu valor financeiro não alterou.
A empresa faz isso para aumentar a liquidez, ou seja, a facilidade que as pessoas têm de comprar e vender ações. Para você comprar um lote de ações, um lote de 100 a R$100, você vai acabar gastando 10 mil. A 50 você já vai gastar 5 mil. E ao contrário é quando nós temos um implit, ou seja, o grupamento. Quando a ação está muito barata e a empresa pode fazer com que ela fique mais cara. As pessoas que tinham certa quantidade de ações vai ter suas ações diminuídas no número de ações, porém continuar com o mesmo volume financeiro. Isso nós chamamos de implit, ou seja, grupamento. Um exemplo, a ação está R$10, passa a ser R$50. Então, com isso, um investidor que tinha 5 ações passa a ter uma ação. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui, lhe convidando para o nosso curso sobre Bolsa de Valores no dia 18 e 19 de dezembro, que será o último desse ano, que foi um ano muito agradável para nós da WB Investimentos. E o curso, para se inscrever, você pode acessar nosso site wbinvestimentos.com.br ou através diretamente do celular 9985-4224. Nós estamos localizados na Avenida Mitas Barros, 3131, Bloco 2, Loja 2. Até lá! Lições da Bolsa de Valores com a WB Investimentos.